Mas agora, com as legislativas, o Chega, que é um partido de extrema-direita, ganhou, assim, absurdamente, mais de 1 milhão de votos. É mais ou menos 30%, né? Mais ou menos 30% a mais do que ele já tinha na cadeira lá do Legislativo. Então, assim, a direita de Portugal está comemorando que foi uma grande vitória. Isso mostra muito um comportamento, uma mudança. Um brasileiro foi eleito. Por esse partido. Um brasileiro foi eleito, ele saiu do Brasil com 18 anos, é lutador, ligado às artes marciais, foi para os Estados Unidos com 18 anos, já vive em Portugal há muitos anos, na região do Porto, e é casado com uma portuguesa, tem filhos, fez vida em Portugal, e foi eleito agora pelo partido Chega, que é o partido de extrema-direita de Portugal. Esse partido de extrema-direita, ele é acusado muitas vezes em Portugal de ser contra a imigração. Ele, nos discursos dos seus... No discurso das pessoas à frente do partido Chega, eles dizem que são a favor de uma imigração controlada. Uma imigração que dê condição para os imigrantes. Não uma imigração que abre as portas, mas quando o brasileiro chega lá, não tem condição de se legalizar, fica lá de maneira ilegal, trabalho em condições que não são condições decentes de você trabalhar. Então, fica sempre essa briga. Mas, por exemplo, Portugal precisa da mão de obra de brasileiro? Precisa porque os jovens portugueses saem de Portugal. E a taxa de natalidade em Portugal é uma queda, assim como muitos países europeus. E Portugal não é diferente. Poucas cidades no último censo, eu vou chamar de censo, de Portugal, poucas cidades tiveram um crescimento na taxa de natalidade. E Braga foi uma dessas cidades. Foi uma das 3 ou 4 cidades que tiveram crescimento. Por quê? Por conta da comunidade brasileira. Se você for olhar os bebês que nasceram filhos de brasileiros. Então... Porque o que acontece? A gente fica aqui, eu tô ouvindo você falar, e o que a gente percebe aqui nitidamente é o seguinte. É uma relação de dependência. De amor, ódio e dependência. Tem pessoas que necessitam dos brasileiros, porque tem muito português, meus amigos, que não querem trabalhar em profissões baixas. É porque o português, ele tem a Europa aberta pra ele, né? Tirando a Inglaterra, que agora saiu, agora não, já tem um tempo que saiu, o português, ele pode ir trabalhar na Alemanha, que ele vai ganhar absurdamente mais. Ele pode ir pra Espanha, que tá ali do lado. Ele pode ir pra Itália, pra França. Ele tem aberto, o passaporte dele dá a garantia de que ele pode ir pra outro país da União Europeia e trabalhar. Então, assim, ele se qualifica. Algo que tinha que ser o diferencial na vida de um indivíduo, de um jovem, que era fazer a faculdade pra ele ter uma condição melhor financeira, arrumar melhores trabalhos. Pra você ter ideia, o cara que lava o carro numa concessionária de carros, que vende carros, e o engenheiro que fabrica o carro, não tem uma diferença muito grande no salário deles. O engenheiro vai ganhar 1.400 euros, enquanto o cara que lava o carro vai ganhar 700 e pouco, 740. E ele também vai ter os descontos. No fim das contas, fica muito perto para ele ser um engenheiro, um cara que fez uma pós-graduação, um mestrado, que está criando, fabricando um carro. Então, assim, não tem esse disparate de salários. Aí o engenheiro que se formou em Portugal, o português, ele vai para a França, ele vai para a Alemanha para ganhar muito mais. E acaba sendo também uma mão de obra barata para esse país. Sim. A área que mais contrata e que paga melhor em Portugal, que mais contrata brasileiros e que paga melhor em Portugal é a área de TI, Tecnologia da Informação, paga melhor. Você encontra aí projetos TI, é uma área muito vasta, você encontra galera dessa área que para entregar um projeto de TI pode cobrar até 1.400 euros, até 1.600 euros, dependendo da área. Mas, ainda assim, é mais barato. Então, muitas empresas em Portugal têm contrato com empresas fora. Ou seja, ela presta serviço, ela está baseada em Portugal, ela presta serviço para a Alemanha, ela recebe uma bolada da Alemanha e paga uma mão de obra muito mais barata. Porque se esse brasileiro que está recebendo 1.400 em Portugal tivesse ido para a Alemanha, ele ia estar ganhando, sei lá quanto mais, mas muito mais. É igual aquela história, você que me acompanha no futebol, né, que a gente fala que a Nike, que é uma empresa norte-americana, fabrica suas bolas, suas roupas em Singapura, na Índia, né, em países alternativos, porque aí o custo é bem pequenininho. E aí você pode elevar o seu lucro a cada negociação. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E eu falo isso de experiência própria. O meu cunhado, né? Minha sogra mora em Portugal. Meu marido tem um irmão muito mais novo que ele tem 24 anos. E ele trabalha na área de TI. Então, ele fala inglês fluente, trabalha na área de TI. Ele tá numa empresa em Guimarães, Portugal. Mas ele trabalha para uma empresa da Alemanha. Mas ele não recebe o que o cara do TI, na mesma função que ele lá na Alemanha, recebe. Ele recebe muito menos, porque ele tá em Portugal. Então, é uma questão que o jovem português vê isso e mete o pé de Portugal, vai embora. Não tem nada que prenda ele lá. Então, assim, muitos idosos ficam longe da família, a população idosa. A área, para brasileiro, você que é da área de enfermagem, que tem experiência como cuidador de idosos,
Portugal precisa muito de cuidador de idosos. É vaga, você anda na rua, você passa perto das instituições, você vê placa, você vê anúncio. Precisa muito de cuidador de idosos. É uma área que também está muito aberta para brasileiros lá em Portugal. Ou seja, depois desse período todo que você viveu lá com a família, você passou 5 anos, né? Você voltaria hoje a morar, passaria mais 5 anos em Portugal? Sabendo de tudo que você sabe hoje? Então, eu sou grata a Portugal por tudo que eu aprendi. E sou grata também por esse passo que eu dei de ter a coragem de ir, de aprender. Mas, nas condições que Portugal se encontra hoje, eu não iria morar em Portugal. Não com as minhas filhas ainda pequenas, não com a estrutura de vida que eu tenho hoje, enquanto família. Porque eu não quero que as minhas filhas estudem num modelo de ensino como o de Portugal. Então, talvez, no futuro, quando eu fui para Portugal, eu não imaginava voltar para o Brasil. Hoje eu posso dizer que eu não quero voltar de vez para Portugal, só a passeio. Agora, no futuro, não sei. Só para fechar esse papo aqui, nosso episódio do podcast Livre, Leve e Solto, com o Cris Azen, falando de Portugal para brasileiro. Olhando aqui para a câmera 4 aqui, Cris. Qual o conselho que você dá para alguém que está vendo agora a gente, no Instagram, no Twitter, no YouTube? Vá para Portugal e vai se dar bem ou não vá para Portugal? Pronto, o conselho que eu posso dar é não vá para Portugal antes de falar comigo. Eu não ganho nada com a sua ida para Portugal. Se você for ou você não for, é diferente para mim. Mas você não vai ouvir da boca de ninguém o que eu tenho para falar. E como é que as pessoas te acessam, te procuram, te acham? Então, eu tenho um canal no YouTube que é o Portugal Brasil da família Azen, AZE-N de navio. E o meu Instagram também, eu sou muito acessível, eu respondo direct de todo mundo lá. Só me mandar uma mensagem no @CrisAzen, AZE-N de navio. Aí eu respondo vocês lá, vou ter imenso prazer de conversar. Me diga uma coisa, só pra gente fechar aqui o nosso papo. Tem mais gente procurando você pra ir pra Portugal? Ou pelo menos pra saber como é que funciona? Tem sim. Isso vem aumentando? Aumenta demais, né? Principalmente pela insegurança. Todo mundo vai em busca da segurança. Aumenta demais e não para de crescer o número de brasileiros em Portugal. Dados oficiais dão conta de que tem 800 mil brasileiros em Portugal. Dados oficiais são aqueles dados que são as pessoas legalizadas e são as pessoas que estão com algum tipo de visto. Essas pessoas entram. Quem tem nacionalidade portuguesa não entra nessa conta, porque já conta como português. E os ilegais também não entram nessa conta. Então, eu estimo que deve ser mais de 1 milhão de brasileiros em Portugal. Mais de 1 milhão de brasileiros em Portugal. Isso não significa que são 1 milhão de histórias positivas. Você tem que ter muita calma, pensar bem, repensar, pensar de novo, para ver se vale a pena sair do Brasil, sair da sua terra e ir para Portugal. A gente deseja boa sorte, caso você tenha realmente essa ideia na cabeça. Mas você ouviu bem esse papo aqui com a Cris Azen e pode tirar as suas conclusões. Cris, obrigado pela presença. Muito obrigada. Gostou do papo, Cris? Muito, realizei o sonho. Estou aqui de frente de um fera, gente. Eu sou formada em jornalismo. Tá aqui na frente do Wagner gravando, é maravilhoso. Cris Azen foi a minha convidada no podcast Livre, Leve e Solto. Vale a pena ir para Portugal? Você que vai tirar a sua conclusão. Você que está no Instagram, WM Livre, Leve e Solto, no Twitter, W Livre, Leve e Solto e no nosso canal no YouTube, Livre, Leve e Solto. Já, daqui a pouquinho, coladinho no final do programa, nós vamos no Stories do Instagram anunciar o vencedor da nossa promoção com Balbinos Costelão. Semana que vem tem mais. E um assunto, olha, imperdível só pra você.